Bom dia, bom dia, bom dia, Ação Catadoras no ar. Hoje, esse domingo, que não está um domingo ensolarado e está todo mundo dando graças a Deus, que a gente agora tem um pouquinho de vento e um pouquinho de frescor, que São Paulo ferveu nessas últimas semanas aí e as pessoas estavam derretendo. Como se não bastasse, muita gente confinada, muita gente doente, muita gente que ainda não entendeu que nós somos transmissores do vírus e que esse vírus traz uma responsabilidade ecológica para a gente. Quando eu penso que o vírus é uma questão de cuidar da minha própria vida, do meu autocuidado, da minha preservação individual, eu ainda não entendi o que é ser um ser humano numa conjuntura planetária. Se eu me exponho demais, sem necessidade, sem reflexão, sem um propósito, eu acabo expondo outras pessoas, e essas outras pessoas vão expondo mais pessoas, e é um vírus que ainda, para 3% das pessoas que têm contato com ele, podem chegar a óbito muito rápido, voltar a lotar as UTIs, etc. e tal. Então, hoje o ser humano tem o planeta nas costas. Né? Nós estamos um responsável pelo outro, conhecendo ou não. Porque você pega um trem, alguém vai sair desse trem, vai para um ônibus, vai para um táxi, vai para um trabalho, vai para um aeroporto, e a gente está se conectando, infelizmente, dessa forma triste e perigosa com todos. Todos nós somos responsáveis por todos nós. E a isso nós já pensamos há algum tempo através dos materiais recicláveis, dos resíduos sólidos, onde não existe fora. Se você pensa que jogou fora a sua latinha, ela não vai sumir. Ela vai ficar no planeta. E ela vai precisar ter uma reutilização. Se não for reutilizada, ela vai trazer danos para os vizinhos, para os animais, para o rio, para a natureza. E a gente vai sofrer esses danos. Então, essa razão ecológica que a gente tem a oportunidade de vivenciar agora, através desse momento tão drástico que é a pandemia, é uma razão que fortalece a gente compreender aqui esse motivo desse programa, da Ação Catadoras, de a gente poder se conscientizar um pouco mais de como ser um cidadão planetário, sem fronteiras e um responsável pelo outro. Aqui a gente está hoje recebendo para falar do planeta, a gente fez um voo aqui via live e estamos hoje com uma companheira do Canadá, Marika Vasquez, de São Paulo. Ela mudou-se para Montreal em 1992. Atuou por mais de 15 anos na área comunitária e ambiental no Canadá, formada em Sociologia e Ciências Políticas pela Concordia University e pós-graduada em Desenvolvimento Econômico Comunitário pela mesma instituição. De 2004 a 2011, trabalhou como gerente de projetos de reciclagem no programa EcoQuartier da cidade de Montreal. E em 2012, se tornou cofundadora da primeira cooperativa de catadores do Canadá, Les Valoristes. Mara Sobral é presidenta da cooperativa, ex-moradora de rua e, como catadora, adotou mais de 25 filhos. Hoje protagoniza a voz das catadoras e das mulheres negras em diversos espaços de políticas públicas, além de fazer formação para outras cooperativas. Então eu venho aqui, eu, Máximo, vou convidar aqui Marika para falar um pouquinho com a gente. Marika, Emílio, agradecer o nosso piloto Emílio. E aí, tudo bom, gente? Bom dia. Bom dia! Marika, conta um pouco para a gente, então, do seu trabalho, como que é aí no Canadá, como que acontecem as coisas. Eu vou desligar meu microfone aqui, tá? Então, aqui no Canadá também, eu quando cheguei em 92, eu fiquei surpresa, eu tinha 19 anos, né? E logo quando eu cheguei, porque eu já tinha muita admiração pelo trabalho de catadores, mesmo de pequena, né? Eu sou uma pessoa, cada pessoa tem as suas manias. Para mim, uma mania foi sempre olhar para o lixo e ver a poluição que esse lixo causava. E desde pequena eu comecei a ver o trabalho dos catadores, que eu comecei a admirar bastante. Quando eu cheguei aqui no Canadá, eu não esperava
eu não esperava ver catadores, porque é um país rico e tudo, e bom, e finalmente, desde o primeiro ou segundo ano, eu comecei a ver pessoas que também estavam mexendo no lixo para recuperar matéria que podia ser vendida, né, podia ser vendida depois para criar uma verba que essas pessoas naturalmente precisavam, ou a maioria delas que fazem essa atividade precisam aqui no Canadá. A maneira que funciona aqui é um pouco diferente do Brasil. Os catadores do Canadá, eu poderia até dizer do Quebec, Montreal, eles não estão pegando qualquer. Eles vão pegar, bom, como no Brasil, eles vão pegar o que pode ser vendido, né? O que tem valor, o que vai dar mais lucro. Mas a diferença, tem uma grande diferença. Tem catadores que pegam metal, tem catadores que pegam móveis para vender e outras coisas na rua, mas o que 99% realmente está coletando nas ruas são bebidas. Aqui no Canadá, as bebidas, por exemplo, em vidro, plástico, Tetra Pak vai entrar agora na lei. Vidro, plástico e alumínio, elas têm um depósito. Então, quando alguém compra uma bebida no supermercado ou onde for, ela paga já um depósito nessa bebida. Isto é, então, por exemplo, se você compra uma Coca-Cola, você pagou 5 centavos nessa lata. E isso é para encorajar as pessoas a retornar a lata onde elas compraram para receber o depósito de 5 centavos. Mas, naturalmente, muita gente joga fora de qualquer maneira. Então, é aí que os catadores de Montreal entram, do Canadá. Eles recolhem o que eles encontram no lixo, que eles encontram nas ruas, nos parques, e eles vão vender isso, recolher o depósito nos supermercados que venderam. Aqui a lei é assim: você produz uma bebida, que eu acho que tem a ver com a política logística reversa que o governo anterior criou. Então, é a base dessa lei. Você vendeu uma bebida, você tem que trazê-la, recolhê-la de volta, eu falo isso dos supermercados, e a empresa também tem que vir buscar no supermercado para levar para o centro de reciclagem. E o que é mais interessante dessa lei, que existia, né, no Brasil, não era uma lei, mas era um sistema, né? Eu lembro quando eu era pequena, nos anos 80, a gente levava os vasilhames de cerveja de volta para o supermercado, e senão eles cobravam o vasilhame. Então, então é isso, existia no Brasil, mas foi abolido pelos supermercados que não queriam mais fazer esse trabalho. Então, aqui é assim, aqui continua. E nos anos 80, quando as latinhas, o plástico começaram a entrar nas bebidas, o que o governo viu é que essas bebidas que eram de consumação, que a gente diz nomade, né, são feitas para você consumir na rua e tudo, estavam poluindo a cidade. Então, como eles decidiram, como as empresas não iam colocar esse depósito elas mesmas, porque naturalmente custa dinheiro, e a missão dessas empresas é fazer dinheiro, o governo criou a lei e eles são obrigados a colocar o depósito, cobrar o depósito e pegar de volta as latinhas ou os vasilhames que tem o depósito. Então, essa é
a economia central dos catadores daqui. Tem outros tipos de coleta, mas é esse o que 99% dos catadores fazem, porque é o que traz mais dinheiro. E o que também é interessante... Alô? Alô, estou ouvindo, Okay. estamos ouvindo, Okay. estamos aqui. E o que também é interessante é que, bom, como no Brasil, tem catadores que são mais organizados e os que são autônomos. O preço dessa, por exemplo, da latinha, ela não depende do mercado ou não depende da sua venda nos intermediários, né, e tudo, ou do preço do mercado. O preço é fixo, então é sempre esse preço, é sempre os 5 centavos que você vai receber por cada latinha recolhida. Então, a economia dos catadores aqui no Canadá e em Montreal, ela gera nas bebidas mais do que tudo. Oh. Mara, o que você achou disso tudo? É melhor, é pior? Aqui é bem melhor? Como que é? Me conta as diferenças. Falar sobre reciclagem no Brasil, né? É falar sobre um eterno massacre, né? Uma eterna falta de consciência, tanto do poder público quanto da população, né? A gente está passando um momento onde a Amazônia está pegando fogo, o Pantanal está pegando fogo, o calor está excedente, e as pessoas falam, está pegando fogo. Eu falo, não está pegando fogo. Nós estamos colocando fogo no mundo. Né? Não está pegando fogo. Nós somos responsáveis por esse calor excessivo, nós somos responsáveis pelo desperdício da água, nós somos responsáveis pela areia, nós somos responsáveis pelo minério, e aqui no Brasil é muito difícil, né? O Brasil é muito difícil em vários aspectos, mas quando se fala de meio ambiente, num país que é tão rico, né? Porque o nosso país é rico, né? Em questões ambientais, os nossos governantes, eles não valorizam essa nossa riqueza, né? Eles querem passar a boiada, aprovarem leis que permitam mais desmatamento, que permitam mais morte, né? Então é muito difícil falar, porque a gente sabe que quando a gente fala de Amazônia, quando a gente fala de água, quando a gente fala de recursos, a gente está falando diretamente da responsabilidade de se reciclar, da responsabilidade, né, dos fabricantes, porque são pessoas que têm muita grana, são grandes empresários, né, que tiram um mínimo de um fundo reserva para plantar uma árvore ou outra, e continua fabricando coisas, né, que causam impactos irreversíveis ao nosso planeta, né. Eu sou catadora aqui em São Paulo, e tem esse panorama do Brasil inteiro, porque convivo com a discussão das outras mulheres, né, catadoras, e a gente fica extremamente triste, porque a gente olha e não vê, sabe, uma solução. As pessoas, elas banalizam o meio ambiente, as pessoas não têm responsabilidade em separar os seus resíduos, as pessoas não têm responsabilidade em arar suas terras, as pessoas prendem passarinhos, gente. A gente está num país onde as pessoas acham bonito prender pássaro. Seria mais fácil plantar uma árvore e o pássaro viria te visitar. Então é muito difícil falar de educação ambiental num país onde não tem educação, não tem ensino básico para as crianças, onde as pessoas não sabem consumir sua água, onde as pessoas não sabem plantar suas próprias árvores, onde as pessoas não sabem ir numa praia e recolher os seus resíduos. A gente fala de uma logística onde os grandes empresários, grandes marcas, né, não tem um pingo de responsabilidade. Quando a gente fala da logística reversa, gostei muito do que fazem aí no Canadá, acho que seria muito eficiente aqui.
Mas no Brasil não existe logística reversa. O que tem no Brasil hoje, atualmente, é algumas empresas, né, que são exploradoras dos catadores, que vão lá, eles entram e falam assim, nós estamos aqui para apoiar vocês. Aí eles te dão uma prensa, uma esteira, e aí eles pegam todas as suas notas fiscais do que você vendeu e colocam como se eles estivessem fazendo esse processo da logística reversa. Isso acontece porque alguns catadores não detêm esse conhecimento. Existem grandes empresas comprando a troco de equipamento essas notas fiscais de logística reversa. Então a gente precisa de pessoas sérias, né? A gente precisa de pessoas realmente comprometidas com o planeta, né? Porque eu não estarei aqui daqui, talvez 50 anos, mas eu acredito que as pessoas precisam, porque não é uma coisa de São Paulo, não é uma coisa do Brasil, é uma coisa mundial. E a gente fica, ai que calor, ai tô derretendo, vamos fabricar mais ar-condicionado, ai precisa de mais ar-condicionado, 3 ventilador, a gente precisa plantar, a gente precisa parar com o desmatamento da Amazônia, a gente precisa parar com esses focos de incêndio, a gente precisa regar as nossas plantas, a gente precisa mudar nossas atitudes ambientais para se tornar pessoas melhores, porque as crianças que estão vindo, o futuro que está vindo, ele é trágico, ele é triste. Eu, às vezes, fico assim, né? Eu planto sempre, né? Quando eu estou aqui em Sorocaba, eu estou sempre plantando. E mesmo cansada, eu faço isso. E as pessoas acham bobeira, acham idiotice. Mas é porque eu sei o que está por vir. Eu sei o que espera o planeta, né? Eu sei que essas atuais lideranças mundiais, elas querem que se dane. Eu sempre falo com os meus filhos, que eu falo assim, vocês precisam assistir aquele filme 2012. Os caras estão querendo ir para Marte, porque o plano deles é destruir a Terra e depois fugir para lá. Então nós precisamos preservar a Terra, porque nós não temos grana nem para pegar um ônibus, quem dirá para ir para Marte, né? Então a gente precisa entender que não dá para se construir uma outra Terra. Nós precisamos mudar os nossos hábitos, precisamos cobrar, né, dos presidentes, dos governantes, do vizinho, do coletor, uma responsabilidade ambiental pela natureza. As pessoas têm que responsabilizar, as pessoas têm que puxar essa responsabilidade, porque esse planeta ele é maravilhoso. O Canadá é maravilhoso, o Brasil é maravilhoso, a África é maravilhosa. Né? Nós não precisamos mudar o mundo é maravilhoso, precisamos mudar essa consciência ambiental, responsabilizar essas empresas, gente. Precisa entrar governantes sérios, responsáveis, que travem uma guerra contra essas empresas, que façam com que elas cumpram a logística reversa. É crime, é sequestro. Eles vão lá, eles desmatam, eles desviam água, eles constroem prédio, é sequestro. Eles estão saqueando o nosso planeta. E esse planeta não é deles, é nosso. E nós precisamos fazer a nossa parte. Não é babaquice. Sabe? Não é babaquice você se preocupar com a planta, não é babaquice você se preocupar com os animais. É responsabilidade. E nós, catadoras, sofremos muito aqui no Brasil, sabe? Porque eles menosprezam o nosso trabalho, eles menosprezam a nossa responsabilidade social, eles menosprezam o nosso amor pela natureza, eles ainda nos tratam como homem do saco, como os lixeiros, como os fracassados, e nós estamos numa maratona desigual, porque enquanto nós estamos abaixados, recolhendo o que eles chamam de lixo, eles estão em pé, cortando as nossas árvores, secando os nossos rios, matando os nossos bichos. Então a nossa realidade no Brasil é muito triste, mas eu acho que ela pode ser mudada a partir da atitude de todo mundo, sabe? A partir da valorização da categoria das catadoras, a partir da valorização da árvore, a partir da valorização de plantar alguma coisa, de construir alguma coisa, porque quando você planta uma árvore, você planta uma história para várias gerações. E hoje em dia as pessoas querem comer, beber, comprar, consumir,
e elas não têm um pingo de responsabilidade com o que é a terra, com o que é o meio ambiente, com o que é a natureza. Então elas precisam fazer um chamamento, né, para a raça humana, para entender que da terra ela veio e da terra ela volta, mas que ela precisa cuidar dessa terra. Mara, que lindo isso que você falou, Mara. E aí eu tô com algumas coisas aqui para perguntar para Marica, para você, Mara, mas eu queria primeiro, com toda essa poesia que você nos deu, eu gostaria de ler uma poesia aqui do Carlos Drummond de Andrade. Ele diz o seguinte, Mara, eu não sei se você já conhece essa poesia, chama O Homem às Viagens. O homem, bicho da terra, tão pequeno, chateia-se na terra, lugar de muita miséria e pouca diversão. Faz um foguete, uma cápsula, um módulo, toca para a lua, desce cauteloso na lua, pisa na lua, planta bandeirola na lua, experimenta a lua, coloniza a lua, civiliza a lua, humaniza a lua, lua humanizada tão igual à terra. O homem chateia-se na lua. Vamos para Marte, ordena suas máquinas. Elas obedecem, umedecem Marte, pisa em Marte, experimenta, coloniza Marte. Opa, perdeu aqui. Experimenta, coloniza. Ixi, coloniza Marte. Civiliza, humaniza Marte, com engenho e arte. Marte humanizado, que lugar quadrado. Vamos a outra parte. Claro, diz o engenho, sofisticado e dócil. Vamos a Vênus. O homem põe o pé em Vênus. Vê o visto, é isto. Idem, idem, idem e idem. O homem funde a cuca, se não for a Júpiter. Proclamar justiça junto com injustiça. Repetir a fossa, repetir o inquieto, repetitório. Outros planetas restam para outras colônias. O espaço todo vira terra, a terra, a terra. O homem chega ao sol ou dá uma volta só para te ver. Não vê que ele inventa roupa incinderável de viver no sol. Põe o pé e mais que o chato é o sol, falso outro espanhol domado. Restam outros sistemas fora do solar a colonizar. Ao acabarem todos, só resta o homem. Estará equipado a dificílima, dangerosíssima viagem de si a si mesmo. Pôr o pé no chão do seu coração, experimentar, colonizar, civilizar, humanizar o homem, descobrindo em suas próprias inexploradas entranhas a perene, insuspeitada alegria de conviver. Aí, ouvindo a Mara, eu lembrei muito dessa poesia do Drummond. E aí... Mara, só me conta uma coisa, Mara, que eu tô tão... as pessoas estavam me perguntando, porque na live, Marica, da semana retrasada, que a Mara era para a Mara ter feito, ela não pôde vir, porque ela estava com um problema de saúde. Você melhorou, Mara? É bom que a gente está no Outubro Rosa, né? Precisamos falar da saúde das nossas mulheres invisibilizadas. Precisamos falar das que não têm acesso, né, a ter saúde. E quando você depende da sua saúde para trabalhar e depois você se vê com 40 anos de um trabalho forçado, sem recurso. Gente, não tem jeito. Eu choro todo domingo, não adianta. Porque a bagagem é muito pesada. E se ela não escoar de alguma forma, fica difícil. E eu senti uma dor, já alguns anos eu sinto uma leve dor no meu braço. E essa dor se agravou e eu estou com infecção bem grave nos meus 2 braços, que são minha ferramenta de trabalho. E minhas mãos têm adormecido e eu tenho perdido as forças, não consigo pegar as coisas, às vezes as coisas caem. Semana passada semana retrasada eu senti uma dor muito grande. Eu acordei e eu não conseguia sentir minhas mãos. E aí eu falei, deve ser um derrame, meu Deus do céu. Me ajuda, meu pai.
E aí fui no médico e, na verdade, eu tô com uma doença, né? Eu tô perdendo, né, a movimentação dos braços devido a muito peso que eu carreguei nessa trajetória toda de vida, né? E, e aí a gente fala, né? Nós estamos no Outubro Rosa e eu estava pensando, eu falei, poxa, todo mundo falou, mas tem que se cuidar, tem que ir no médico, né? Tem que fazer os exames. Mas nós, mulheres negras, catadoras de material reciclável, a gente não tem esse acesso. Não temos esse acesso, não temos esse autocuidado, não temos esse privilégio de poder ficar afastada 3, 4 meses se tratando, porque nós vivemos do nosso trabalho, e o nosso trabalho é diário, e nós ganhamos diariamente por produção. Eu estou me medicando, né? Tentando fazer alongamento, tentando reduzir os danos, né? Que sou realista, são danos irreversíveis, né? São danos que não tem volta, porque foi o nervo né? Os ossos desgastaram, as juntas, né? Repetiram milhões de vezes os mesmos movimentos e elas foram se roendo, né? Foram se desgastando. Mas o que eu queria para a vida agora, né? O que eu gostaria para todo esse processo que a gente precisa enfrentar, nós sabemos que não vamos viver. Eu gostaria que as catadoras tivessem acesso, né? Acesso mínimo à saúde, né? Que esses caras que aparecem de 4 em 4 anos, de 2 em 2 anos, tomassem vergonha na cara, né? Parassem de roubar o dinheiro da merda do SUS, para dar condição a gente de trabalhar, para dar condição a gente de ir num ginecologista antes que a gente descubra que está com câncer em estágio avançado, né? Nesse Outubro Rosa, não adianta a gente colocar uma fitinha rosa para dizer que é mês da mulher se cuidar. Nós precisamos dar acesso a essas mulheres que estão na favela, que estão na periferia, que estão na rua, que são cozinheiras, que passam o dia inteiro com o útero na frente de um fogão, né? Eu estou melhorando, eu pretendo melhorar, né? Eu tenho fé que eu vou melhorar. Porque se eu perder a minha ferramenta de trabalho, que são os meus braços, não sei, né? Não consigo nem imaginar, não quero nem pensar nesse processo agora tão difícil, esse processo de Covid. Mas eu estou bem, né? Estou me recuperando, estou respirando, estou tentando fazer exercícios, outras coisas que amenize esse momento, até eu ter uma resposta do SUS, mas a próxima consulta está marcada, né, para junho do ano que vem, e aí temos que aguardar, mas eu estou bem, viu, gente? Desculpa por não ter participado. E é isso, a vida das catadoras é essa eterna luta, né? De reciclar, lutar. E eu gostaria de saber da Mai, como é isso no Canadá, como é o cuidado com as mulheres, são mais mulheres, se são mais homens que estão nesse processo aí. Então, eu visitei várias cooperativas no Brasil, em São Paulo, né? Várias, inclusive as cooperativas de São Paulo foram parte da inspiração do trabalho da cooperativa que a gente fez aqui, entendeu? E é verdade, o trabalho que vocês fazem aí é alucinante e difícil, né? Difícil porque muitas vezes a classe política não ajuda. Tem alguns, às vezes ajuda, aí é outra pessoa que vai no poder, aí tira tudo. É difícil compreender. Aqui, Mara, o que a gente tem documentado e visto são
ou pelo menos aqui em Montreal, são mais homens. Aí a gente se pergunta se é porque as mulheres estão mais escondidas. Não é como no Brasil, né, que as mulheres lideram tudo isso mesmo. Mas você sabe que aqui não foi sempre. Eu vou te dizer o que acontece aqui. E quando um catador ou uma catadora fica doente aqui, essa pessoa também perde a maneira de buscar o dinheiro que ela precisa para terminar o final do mês, entendeu? A mesma coisa acontece aqui. Mas não foi sempre fácil com a cooperativa. A gente começou, a gente abriu a cooperativa ação-reação, porque as empresas que produzem os supermercados, eles tentaram abolir o sistema de depósito, que é esse sistema tão importante para os catadores daqui, nos anos 2010. E a gente aqui em Montreal falou, isso não é possível, vamos trazer uma solução, né, pelo menos para os supermercados, que é fazer o depósito assim, tem menos catadores que vão aos supermercados retornar as bebidas, porque o catador, ele não vem com a bebida dele, né, ele vem com a bebida de todo mundo, então ele chega com sacos e sacos e sacos e fica lá na máquina e e aí tem todos os tipos de histórias. Então a gente falou, a gente vai fazer o que se faz nas outras províncias canadenses e abrir um depósito, mas a gente vai fazer esse depósito com os catadores como proprietários da cooperativa, naturalmente, e a gente vai lutar para que essa lei não a abolição do depósito não seja feita, que seria um retrocesso alucinante, né? Porque esqueça os catadores. Se você abolisse essa política pública, essas leis do depósito de vasilhames, a quantidade de bebidas que seriam no lixo e nas ruas e na natureza teria triplicado. Se ela não é tão grande, é por causa que os catadores estão lá e porque tem um depósito e eles têm um incentivo financeiro. E é isso que é muito importante, sempre lembrar a nossa classe política, essa questão do incentivo financeiro, como ele é importante, né? Como ele é importante para a pessoa que está buscando, que está limpando a cidade, né? É importante porque ela vai poder ser mais autônoma, ela vai poder pagar seu aluguel, ela vai poder ir no mesmo supermercado e pagar as comidas, e a importância em termos de... Isso é muito importante, acho que também no Brasil, de explicar para os governantes o impacto financeiro que tem o catador na limpeza da cidade. Entendeu? Se o catador aqui não estivesse lá, o lixo público, que é assim, ele estaria assim. E esse mesmo lixo público, quem está pagando são os contribuintes, entendeu? A cidade, que os contribuintes pagam o imposto à cidade e que vai e busca esse lixo e que joga num lixão e que depois não serve para nada. Não tem a economia circular, né? Então, a gente luta, e foram anos de luta. Hoje em dia, já não tem mais o problema da abolição, mas no começo foi muito difícil. E explicar essa importância, porque tem que sempre falar da parte econômica, desse trabalho na limpeza das ruas. Eu sei que São Paulo tem um enorme problema de enchente. É muito parte do lixo que é jogado em todas as partes, entendeu? Isso tem impactos maiores na economia da cidade. Ela impede as pessoas de irem para trabalhar, ela custa caro para limpar, é completamente absurdo. A gente tem que transformar o lixo tem que cessar de existir, ele tem que virar recursos, né? Ele tem que virar recursos, e como o lixo é uma problemática mundial e que está por todas as partes,
a gente precisa de vários tipos de estratégias. E os catadores são majores nessa estratégia de limpeza. E isso o governo ele tem que entender que ele tem a ganhar com isso, não só para melhorar a vida do catador, mas também pelo que vai salvar de dinheiro para a cidade. A gente aqui, hoje, a gente continua uma certa luta, porque eu entendo o que você falou de as empresas chegam aqui, dão um negocinho, falam, olha, a gente ajudou. Aqui também acontece bastante isso. Quando a gente leva as bebidas de volta para os supermercados recebem 2 centavos pela manipulação dessas bebidas, tá bom? Então, o dinheiro que as empresas vão pagar a parte para a manipulação de cada bebida, 2 centavos. No resto do Canadá, isso é muito mais a remuneração pela manipulação das bebidas vazias já consumidas é muito maior do que aqui no Quebec, porque as leis estão mais atrasadas. Mas a gente faz 7 anos, faz o depósito embaixo de uma ponte aqui em Montreal, e a gente faz 7 anos lutando para receber esses 2 centavos. 2 centavos, que se os catadores não trazessem para a gente no depósito, teria sido levado para o meu supermercado, que teria feito os 2 centavos. Então a gente também está nessa luta para autonomia. A gente não quer camiseta, a gente não quer. Bom, sim, vocês podem dar camisetas, vocês podem dar ajudar a gente com financiamento, com subvenções, tudo isso é bom, mas a gente quer a nossa autonomia. A gente quer entrar nesse mesmo sistema que existe já com os supermercados. E a gente não vende as bebidas, então a gente não faz dinheiro com a venda da bebida que nem o supermercado faz, e depois ele faz os 2 centavos. A gente só pega de volta. Então, a gente também tem as nossas lutas, a gente está tentando mudar o sistema. E todo o argumento que a gente faz, né, é baseado, claro, na pessoa, né, que são os catadores, que antes da gente existir, a gente não falava deles. Tipo, falava, é verdade, Marica. Tipo, sempre estiveram lá. Eu posso dizer, porque desde 92 eu vejo eles, mas as pessoas não veem, não querem ver lixo, não querem ver catador, não, né? A gente não quer ver essas coisas, não quer ver lixeiro, não quer... Então, a gente veio com esse argumento, escuta, isso está acontecendo, essas pessoas existem, vamos dar mais dignidade, porque esse trabalho é tão importante, nosso trabalho é tão importante, vamos trazer mais dignidade, mais serviços, vamos facilitar, né, esse trabalho, vamos dar mais condições, melhores condições para essas pessoas fazerem esse trabalho que é tão importante, que salva tanto dinheiro para a cidade, que o dinheiro volta todo na economia, não vai em paraíso fiscal, entendeu? O dinheiro que os catadores fazem aqui. E é assim que a gente está ainda na luta, trabalhando, está evoluindo, as coisas estão evoluindo, mas são anos de trabalho, anos de luta. Às vezes faz isso, aqui muda os governos, mudou o governo tantas vezes, e é muito difícil o lobby que está atrás disso, eles são, como você já sabe, muito poderosos, eles têm muito dinheiro, mas então a gente tem que trazer a importância econômica, né, humana, isso é claro, mas a gente tem que trazer a importância econômica do papel do catador e das cooperativas na discussão, porque a gente não deveria ter lixo. Lixo, cara, a gente invadiu o oceano de lixo, gente. O que é isso, meu? Lixo é recurso. Não tem lixo, é recurso. A gente precisa transformar. Se não vira recurso, não tem que ser produzido. Ponto. E é aí. A gente tem que criar uma economia nisso. Nesse desperdício, a gente acaba com o problema e cria uma solução.
Então, esse é o objetivo mais a longo termo na questão de políticas públicas aqui que a gente está querendo fazer. Marica, tem uma pergunta da Lala, que se aí eles são remunerados pelos serviços. Se eu não me engano, essa pergunta, a Mara me corrige se eu falar errado, é porque aqui o catador sai para coletar e não recebe nada para coletar. Faz a triagem e não recebe nada pela triagem. São 5 serviços, né, Mara? São 5, e ele só recebe, na verdade, pelo material. Aí a Lala perguntou se aí é igual ou se vocês recebem pela coleta. Então, mas então eu acho, se não me engano, é muito parecido com o Brasil. Os catadores que trabalham na nossa cooperativa, que é operada 80% por catadores mesmo, né? Eles são remunerados, tá? Eles são remunerados. Recebem um salário. O salário é do governo. É o governo que paga o salário? Então, a cooperativa que paga o salário, que a gente tem alguns outros serviços que a gente faz em festivais, a gente vai em festivais, a gente paga para fazer a triagem. Então, a gente tem alguns serviços que a gente é pago. A gente recebe, a gente ainda não recebe os 2 centavos por bebida. Então, a gente ainda não é pago por isso, pela essa manipulação. A gente está lutando. As indústrias não estão querendo muito que a gente seja, que a gente receba por isso, não sei porquê. Quer dizer, eu posso imaginar. Então, o catador que vem no nosso depósito vender as bebidas, as latas ou vasilhames que eles recuperam, eles são pagos por esse vasilhame. A diferença é como o que eu disse, porque eles são autônomos, entendeu? Eles fazem a coisa deles. E muitos catadores aqui querem ser autônomos. Eles são seus próprios, como fala, chefe. Eles são seus próprios chefes. E eles preferem isso. Não todos, mas vários é assim, tá? Então, os catadores que trabalham na cooperativa são salariados. Se não, os outros são autônomos, mas eles recebem pelos vasilhames que eles trazem. Agora, a grande diferença é que aí no Brasil, digamos, o catador está buscando latinha, ele está esmagando a latinha, ele vai lá e vai vender para o intermediário, que vai dar o preço do mercado nesse dia e que vai tirar uma parte para ele, né? Então, o catador, naturalmente, fez todo o trabalho, ou a maioria do trabalho, indo buscando cada latinha, né? Esmagando, fazendo a triagem e tal, para vender. E provavelmente ele é o que menos vai receber. Aqui, o preço é fixo. Então, a latinha, ela é 5 centavos, por exemplo. Então, o catador, quando ele chega com 240 latinhas, por exemplo, ele vai receber dos $12. E isso não muda, entendeu? Não tem variação do mercado, não tem cota da cooperativa, ele recebe pelos vasilhames recolhidos. E Marica, mas você tinha me dito, quando a gente fez aquele encontro aí, que o público também, esses que querem ser autônomos, eles já são um outro público também, né? A realidade socioeconômica de quem vira catador no Canadá não é muito igual à realidade socioeconômica de quem é catador no Brasil, né? Mas isso... eu não conheço tudo do Brasil. O que eu posso te dizer daqui? A gente tem um sistema de saúde pública que funciona muito bem. Não é perfeito, mas ele funciona muito bem. Então, todos têm acesso a isso. Entendeu? Aqui no Brasil, no Canadá, em Montreal, no Quebec, se você tem alguma invalidade, se você não está trabalhando, você pode receber um certo dinheiro do governo cada mês. Esse dinheiro não é muito, não, viu? Tipo, você não consegue alugar um apartamento sozinho e comer com esse dinheiro. Então, aí tá a questão do catador. Ele fala, ou eu como, ou eu pago aluguel. Então, por isso que vários saem para buscar latinha para poder
subsistir, para poder finalizar o mês, entendeu? Tem isso, e tem, se você tem uma invalidade, né, que acontece com muitas pessoas, eles recebem ainda um pouquinho mais do governo, que fica mais fácil de você pagar o aluguel e poder comer. Mas, claro, eu não sei como funciona aí no Brasil. Se você não tem nenhum emprego, não consegue ter emprego por diferentes razões, é que o governo dá um certo dinheiro para que você, mesmo que seja pouco, para que você possa viver nos meses. Eu acho que não, né? Tem também a questão da saúde aqui pública. Não tem absolutamente... Aqui tem se vira vagabundo. Aí o cara que ficou mal, que não perde emprego, perde a casa e recebe se vira, tá aí porque é vagabundo, se vira vagabundo. Então, e essa parte do sistema público de saúde é super importante, né? A gente tem um bom sistema público para todo mundo, não importa se você é rico, pobre, branco, preto, chinês, coreano, todo mundo tem acesso a esse sistema público. E isso faz uma diferença enorme, né? Marica, então, pode falar, desculpa. Que são realidades diferentes, né? Eu fico muito triste de ver a falta de visão dos governos, de vários governos, pelo menos no Brasil, com relação aos catadores. Eles ficam colocando, como a gente diz aqui, pedra no caminho, com um grupo de trabalhadores que são trabalhadores essenciais e são tão importantes. O trabalho que eu vi nas cooperativas, sabe, com as mulheres, tudo, realmente a maioria mulheres. Nossa, mas me tocou tanto. Eu lembro que um dos lugares que eu fui, essa cooperativa, acho que, será que era em Franca? Ela tinha acabado de receber da municipalidade um depósito. Elas estavam tão felizes, sabe, para melhorar a qualidade do trabalho que elas faziam. Mas isso é um problema, porque dependendo do governo faz isso, sabe, o tempo todo, não dá. Aqui também, mas menos. E, enfim. Aqui, às vezes, Marica, faz assim, ó. Não vai nem isso. Volta tudo. Vai para 1980. Quando você pensa, volta para o século passado. Eu quero, para quem está chegando agora, hoje a gente está conversando com a Marica, que tem uma cooperativa de catadoras em Montreal, Quebec, Canadá, e que essa cooperativa foi inspirada nas cooperativas brasileiras. E nós estamos traçando aqui alguns paralelos, alguns comparativos da situação da cooperativa lá e da cooperativa aqui, enfrentando quase que as mesmas dificuldades às vezes, mas em algumas condições um pouco diferentes. E a gente está aqui aprendendo um pouco. Esse projeto faz parte da Ação Catadoras, que pode ajudar a Mara Sobral, que está aqui hoje, e a dona Tereza Felipe, que são catadoras há muito tempo no Brasil, que organizam alguns projetos brilhantes. E você pode entrar nesse link que está passando aqui embaixo, catadoras.cinevozes.com.br, colaborar com a nossa causa, colaborar com a nossa ação, e com algum valor. Você, quando colabora, você recebe de volta um documentário chamado Nossa Família, que vai contar um pouco mais a história das duas. E aí você vai saber para quem você está colaborando, como que é, e a gente pede a ajuda de vocês para divulgar para o máximo de pessoas possível esse documentário, esse site, para que as pessoas possam contribuir, colaborar, e a gente possa ajudar os projetos da Mara e da dona Tereza aqui. E quem sabe, Marica, quem sabe, Mara, a gente não faz uma apoteose aí em Montreal com o nosso documentário, ou com a palestra da dona Tereza e da Mara, e a gente consiga mostrar, porque de alguma forma a tecnologia brasileira está sendo usada para solucionar um problema de política pública do Quebec, né? De alguma forma é interessante a gente perceber que a nossa tecnologia serve para outros países.
né? Que a gente está exportando tecnologia, embora também não estemos recebendo por essa exportação, né? Não estamos sendo nem valorizados, né? Mas, de repente, tanto valorizar a cooperativa daí, que está fazendo esse trabalho com esse intercâmbio, quanto as cooperativas daqui, que deram esse subsídio, deram esse suporte, e a gente fortalecer essa importância global do cuidado, pode ser um encontro produtivo, Maria. A gente pensa sempre que o nosso quintal primeiro, né? Mas a Mara traz isso, e a Dona Teresa também traz isso com muita vivência. Depois que a gente conhece essas duas luzes, é difícil você não entender que não existe cuidar só do seu quintal. Né? Não existe, não adianta o seu quintal estar verde se os dois do lado estão secos. Não dá para pensar isso mais. Então, quem sabe a gente fazendo... Estou disposto aí para a gente renovar as nossas forças e unir essas forças para que a gente possa lembrar. O governo brasileiro ele tem pouco interesse, me parece pouco interesse. Porque soluções nós temos, que a gente não tem vontade política de que elas existam. O governo brasileiro não tem pouco interesse. Os nossos governantes saqueiam os resíduos, usam grandes empresas para ganhar milhões, levando lixo para a cooperativa, depois trazendo lixo da cooperativa. Existe uma máfia dentro do nosso Brasil, envolvendo os resíduos sólidos e o lixo úmido, e que nenhum governo desfez essa máfia. Nenhum governo fez como lei que os catadores recebessem por serviço prestado. Nenhum governo criou sedes definitivas para a categoria de catadores de material reciclável. Então, não é por acaso, é a exploração, é o saqueamento, é o sequestro do recurso dessa categoria. Então, assim, não há interesse do governo, nem do município, nem do governo federal, nem do estadual, nem de porcaria nenhuma, porque eles ganham milhões com a máfia do lixo no Brasil. Eles ganham milhões explorando essa categoria que trabalha gratuitamente recolhendo os resíduos na rua. E aí, quando eles cedem um caminhão, um galpão, tem 10 da família envolvido, ganhando milhões em cima disso. Essa é a realidade dos catadores, e a gente precisa enfrentar esses saqueadores, né? E a nossa categoria precisa parar de tirar foto com esses caras na época de eleição e saber que ninguém fez nada por nós. As políticas que foram criadas foram para beneficiar meia dúzia de ONG, não a categoria. Porque quando tiver um governo sério, quando tiver pessoas comprometidas com o meio ambiente, pessoas comprometidas com a categoria de catadores, pessoas comprometidas com a água, com a vida, com o mundo, elas vão criar políticas para que esses catadores tenham dignidade, recebam pelos seus serviços prestados e não vão tratar eles como os invisíveis. Porque eles são aqueles que limpam, que cuidam do nosso meio ambiente. Então, não é que falta boa vontade, não. Falta vergonha na cara, falta compromisso e falta governo sério, prefeito sério, presidente sério, vereador sério, deputado sério, que realmente abrace essa luta, não só na época de eleição, porque agora é época de eleição. Agora eles aparecem tudo com aquelas caras deles, querendo aparecer na caixinha do Pisuco. Então os catadores têm que se posicionar e saber, esses caras só usam a gente como massa de manobra. Eles sabem como fazer e o que tem que ser feito. Não fazem porque, mais uma vez, eles continuam reproduzindo a escravidão dessa categoria. Exato. Falei. É isso mesmo, aqui é isso aí, mas está certíssimo, Mara. O modelo escravocrata no Brasil é um modelo econômico vigente, operante há muito tempo, e é sempre assim, muita gente ganhando muito com os que ganham nada ou muito pouco, né?
e não recebem sequer a saúde adequada, a moradia, a educação, às vezes nem saneamento básico sequer as pessoas têm para prestar esse excelente serviço para a nossa humanidade. A gente está chegando aqui a 1 hora quase do nosso programa, estamos se aproximando ainda do encerramento. Eu quero mais uma vez pedir para as pessoas doarem, colaborarem com a Ação Catadora, só entrar no site. Marica, tem uma novidade no site que a gente pôs essa semana, que é o PayPal, para que as pessoas aí de Montreal, que você conhece, possam nos ajudar com... que o PayPal facilita a gente receber colaborações em outras moedas. Então, se puder colaborar no Montreal, divulgar bastante, para que a gente possa... Você não viu, você já viu o documentário? Aquela vez eu te mostrei ou você ainda não viu, Marica? Não, que documentário? O hashtag Nossa Família. Não vi, acho que não. Então tem que olhar lá no site também e assistir o nosso documentário para a gente poder fazer algo juntos. Mara e Marica, vocês têm algo para comentar para a gente ir encerrando? Mais alguma coisa que vocês gostariam de falar? Eu vou encerrando, agradecendo você, Mari, por essa experiência, viu? Muito obrigada por me dar essa experiência pretendo ir aí, né? Pretendo ir aí conhecer, ver como faz. Quero agradecer a oportunidade, quero deixar mesmo uma mensagem, né? Para as pessoas que acompanham, né? A Ação Catadora, que contribuem com a nossa luta, que nos dão voz, né? Porque a Dona Tereza também, né? Como eu, é uma catadora, e estamos passando por momentos muito difíceis nesse processo do Covid. Mas quero também falar bastante terminar falando sobre o Outubro Rosa, falando para as mulheres, e por mais difícil que seja o acesso ao SUS, por mais difícil que seja o atendimento, por mais que eles nos tratem friamente como se nós não fôssemos pessoas, por mais que eles deixem as nossas mulheres morrer em trabalho do parto nos corredores, por mais que eles não nos acolham no momento que o nosso corpo está sentindo dor, nós precisamos resistir, precisamos nos cuidar, precisamos nos amar, não podemos desistir, precisamos lutar pela vida, porque somos nós que fazemos a diferença, somos nós que mudamos esse mundo, metade do mundo são mulheres, e a outra metade são os filhos delas. Então, que neste outubro nós nos levantemos, tentemos nos cuidar, né? Tentamos nos prevenir, tentamos nos amar, né? Tentamos proteger umas às outras contra o feminicídio. Quero dizer, Marília, eu te amo muito. Para mim hoje foi muito importante você estar aqui com a gente. Eu sei o porquê da importância, porque eu sinto a sua energia em mim. Quero mandar um beijo para todas as catadoras e um meu abraço bem forte, mas bem forte, para toda mulher que está à frente desse trabalho. E se cuidem, porque nós precisamos ficar viva para cuidar do mundo e dos homens e dos filhos e do nosso planeta. É isso aí. Mara Sobral, Marica. Bom, eu agradeço vocês pela oportunidade para falar um pouquinho do Canadá. É claro, tem muita diferença, mas tem muita coisa em comum também, sabe? E como eu falo, por exemplo, dessas políticas públicas de bebidas, são políticas que podem ser aplicadas em todas as partes do mundo. Mara, eu gostaria muito de visitar a tua cooperativa em Sorocaba. Eu não sei se é possível, não agora, claro, porque eu não estou no Brasil, mas o momento que eu estiver por aí para a gente se conhecer e se conhecer um pouco melhor, eu adoraria isso. E, bom, então é isso, eu agradeço, eu espero que dê um pouco mais de informação do que está acontecendo em outras partes do mundo. E como eu digo, a gente também está lutando por um reconhecimento da classe, sabe?
e pelo desenvolvimento de mais cooperativas como a nossa, aqui em Montreal. Então, obrigada. Tamo junto. Qual o nome da sua cooperativa? Eu vou, Mara. Depois eu falo com o Max, vou ver onde que... Sorocaba não é muito longe de São Paulo, e eu gostaria muito de visitar e te conhecer em pessoa, tá bom? A gente vai organizar isso. Pode vir. Pega o meu contato com o Max. Não deixa só o Max entre em contato com a gente, tá? Pega o meu contato com o Max, entra em contato comigo, e aí nós marcamos. Eu, você, Marília e Max. Primeiro vem eu, você, Marília, depois vem o Max. Maravilha. Vamos sim. Tá bom? Vamos você sim, tem um com certeza. site, Marica, para as pessoas conhecerem a sua cooperativa? Bom, põe aqui, ó. Okay. Põe aqui do ladinho para a gente passar aqui embaixo, e daí as pessoas podem registrar o site da cooperativa da Marica. Enquanto a gente vai aqui, antes de encerrar, a gente vai esperar ela divulgar o site, pedir para o Emílio colocar aí na tela o site da www.coplesvalorist.ca. Mas é melhor se as pessoas puderem ler aí, né? E é isso, gente. Muito obrigado pelo domingo de hoje, todo mundo. Domingo que vem a nossa viagem continua. A gente vai conversar domingo que vem com... Deixa eu olhar aqui na minha programação. Com a Audrey na França. E a gente vai entender um pouquinho também. A Audrey não é catadora, ela tem uma editora sobre personalidades negras, pessoas negras. E aí, mas ela vai falar um pouquinho também para a gente como é a realidade dos catadores na França. E a gente vai continuar a nossa viagem aí nesse Outubro Rosa pelo mundo. Pode falar. Na França não tem depósito. Foi abolido também nos anos 80, como no Brasil. Mas na Alemanha, Dinamarca, Suécia, enfim, é muito difícil implantar o depósito. Os lobbies são muito fortes, mas, enfim, na França não tem depósito, então não é como aqui. Então, assim, por que tanto lobby contra depósito? Porque custa dinheiro, porque eles são responsáveis. Para eles é muito melhor que vá para o lixo e vá para o lixão. Aí não custa nada. A lei do depósito obriga eles a ir buscar. Não é diferente daqui. Hã? Não. A lei do depósito obriga eles. Não é diferente daqui? Não é. É claro que não, mas as empresas são empresas em qualquer lugar do mundo, né? Só que tem alguns países que têm mais leis, regulamentação que outros. Mas eles não querem porque custa dinheiro, porque eles são responsáveis. Eles vão vender no supermercado, eles são responsáveis de buscar a lata vazia do supermercado para mandar para o reciclagem. Para eles é muito mais barato que vá no lixo, que o contribuinte paga, ou que vá na rua, não precisa fazer nada. Na natureza. É a preguiça. Sempre isso. Uhum. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado a todas. Obrigado. Sejam bem-vindas. Tanto Maricá, quando vier para cá, seja bem-vinda. E Mara, sempre bem-vinda. Gente, até domingo que vem. Não deu tempo aqui ainda de passar coisa, mas a gente vai colocar o site da Marica nas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso Facebook Cine Vozes, e nas redes sociais a gente vai divulgando aí a cooperativa da Marica. Tá bom? Gente, muito obrigado. Um abraço, Marica. Todo mundo. Obrigada, Mara. Beijo, vou aí te dar um abração. Sem Covid. Vai ser muito bem-vinda. Eu tenho certeza. Sempre fui nas cooperativas. Amo. Aprendo tanto. Que bom. Obrigada, tá? E que lindo, Marica, saber da sua admiração pelo lixo desde criança. Que lindo ver que essa é uma identidade profissional e sociocultural sua e que você a realiza e que você traz isso como talento, vocação e profissão. Parabéns. Obrigada. Agora, gente, tchau mesmo. Bom domingo de verdade para todo mundo.
Tchau. Tchau. Vamos fazer mais Beijo, uma live. Marília.